mudou, né? Eu acho que os negócios falam mais alto, no futebol, então, mais ainda, né? Acho difícil. Talvez, eu acho que se acontecer essa oportunidade de torcida dividida, acho que a grande chance vai ser de levar os clássicos apenas para o Mineirão, né? Não sei se o Atlético vai realmente querer fazer o jogo dividido no seu estádio, por questões de segurança, que também, né? Acho que é normal, como se o Cruzeiro tivesse o estádio dele, acho que pensaria da mesma forma, visto os momentos atuais, como as coisas funcionam, né? Então, mas eu acho que seria realmente o ideal, né? Em todas as maioria das praças acontece isso, tem acontecido isso. Já foi em alguns lugares que também tem no Rio de Janeiro, né? Torcida dividida também. Então, enfim, eu acho que a tendência, eu acho que seria essa aí, né? Mas não sei se realmente vai acontecer, não. Por mais que fale que às vezes o Pedrinho e o Menin eles conversam para isso, eu acho que envolve muitas outras coisas ainda antes de realmente colocar isso no papel e fechar. Seria maravilhoso, né? Mas não acredito que vai ser tão simples assim como a gente acha, não. Ô Maria, o Sandoval fala que ele é a favor de torcida única, nada de dividir torcida, continue assim, melhor. O que você acha? Ah, não, a torcida dividida ela é muito diferente, assim. O clima, não sei se você já foi, Sandoval, num clássico meio a meio, assim, é muito bom, assim. Acho que a torcida única, ela acaba com a magia, enfim, diminui a graça ali do espetáculo. E é um pouco disso que o Finelli falou também, né? Claro que, né, citam essa questão de segurança, enfim, dos órgãos públicos, da segurança do Estado, enfim. E aí o Pedrinho, né, ele meio que se movimentou também, aí falou que seria a favor de voltar torcida dividida, e do lado do Atlético tem essa resistência, né, com medo, enfim, da torcida do Cruzeiro destruir a arena, enfim, tem todo esse discurso, mas que ficam só em palavras. Eu acho que, de fato, sentar para conversarem, porque envolve, né, competências muito maiores, eu acho que isso não iria acontecer. E infelizmente acho que caminha para continuar com a torcida única mesmo, que para mim é assim, triste, perde a graça do clássico. Acho muito ruim torcida única. Até porque também muito se fala da hora de fazer as festividades, as coisas bacanas, né? A gente estava até falando isso lá na redação agora há pouco, né? Tipo, todo mundo fala, foi no almoço, né, Lucas? Todo mundo fala de fazer o futebol uma festa, mas aí na hora do vamos ver mesmo, cada um quer ver o seu, cada um quer ver a sua fatia, cada um quer ver o seu interesse. Então, assim, uma coisa é o que pregam, outra coisa é como agem, né? Então, eu acho que o Atlético e o Cruzeiro tiveram, por exemplo, em 2014, uma excelente oportunidade de fazer uma final de Copa do Brasil numa grande festividade, no Mineirão dividido, duas finais legais pra caramba. O Atlético não abriu mão de jogar na Independência, o Cruzeiro jogou o jogo dele no Mineirão e assim foi, né? Então, assim, na hora que você tem a oportunidade de fazer realmente acontecer, mostrar que Belo Horizonte respira futebol, talvez mais que outras praças que querem vender essa imagem, né, de que o futebol bom e forte é o de lá, e eu tô falando isso aqui sem bairrismo mesmo, tipo, falando como a força que tem um Atlético Cruzeiro, um Grenal, ou para cada praça do seu tamanho, o Atletiba em Curitiba, não sei, mas cada praça tem o seu, né? E a Atlético tiveram essa oportunidade, e, enfim, ninguém se movimentou, e cada um olhou o seu lado, e ficou por isso mesmo. Então, não sei se agora vai ser diferente, apesar das iniciativas aí, as intenções talvez sejam essas, mas eu não sei se na hora do vamos ver se outras pessoas ali vão acabar barrando isso, outros órgãos, não sei, a própria política, como funciona, vai acabar barrando essa ideia aí de fazer o clássico se dividir. O Rafael Sorriso até fala que temos a melhor PM do Brasil, a guarda só cresce, torcida dividida é questão de tempo. Realmente, hoje em Belo Horizonte existe uma questão que é o fortalecimento e aumento da guarda municipal no Poder Executivo. E a gente tem um prefeito hoje em Belo Horizonte, que é o Álvaro Dominhão, que é jornalista, foi por muitos anos jornalista esportivo e está relacionado ao futebol, né? Talvez a gente tenha hoje um momento bem propício de um final de acordo de torcida única nos estádios, o Pedrinho e a família Menin, que tem uma ligação direta para conversar, talvez se sentar todo mundo para conversar, hoje a gente tem uma possibilidade de ter realmente torcida dividida, ou voltar com 90-10, como antes foi, porque realmente é melhor para a festa, né? E tem uma questão de torcida dividida também, que é fortalecer segurança, não só dentro do estádio, né, mas em outros pontos da cidade. Porque muitas vezes dentro do estádio não tem briga entre torcida. Ninguém invade o lugar do outro. No Mineirão, rolando um clássico no Mineirão com torcida dividida, as últimas vezes que a gente não teve briga dentro do estádio. Mas em outros pontos da cidade, em bairros afastados, aí tiveram confrontos entre torcedores, entre aspas.
Então, é mais do que isso, é fortalecer outros pontos da cidade. E aí, na minha opinião, acho que isso é independente da quantidade de torcedor que vai ter dentro do estádio, né? E, de fato, na Arena MRV existe essa questão do Atlético ter medo da torcida do Cruzeiro ir lá e quebrar a Arena MRV, como aconteceu num clássico já, ou do Cruzeiro também não querer que o Atlético maltrate mesmo o torcedor do Cruzeiro que estiver lá dentro, como também aconteceu nesse mesmo clássico. Talvez seria uma solução muito boa se todos os clássicos fossem no Mineirão com torcida dividida. Pô, tá lindo, Mineirão, a casa do futebol mineiro, torcida dividida, seria excelente. Mas aí é saber também se o Atlético vai aceitar isso, né? Porque a verdade é que eu acho que tá muito nas mãos do poder público aceitar e falar que tem segurança para fazer isso, e do Atlético, cara. Porque o Atlético pode virar e falar assim, não quero jogar na Arena como é torcida única. Porque aí não tem o que fazer. O Cruzeiro não vai abrir mão e falar, não, então vamos fazer torcida dividida no Mineirão e torcida única na Arena. Não tem jeito. Então, acho que tá muito nas mãos do Atlético isso aí também.